Bom dia. Bom dia. Melhorou, muito bem. Super prazer estar aqui com vocês. Preciso dizer que essa homenagem ao Pitim me pegou. Eu vou fazer 20 anos de ANEFAC ano que vem e ele foi meu primeiro presidente, né? Então, belíssima homenagem, parabéns, pessoal. Bom, o tema hoje, né, saúde mental e cultura de alto desempenho, né? É possível equilibrar, né? O que vocês acham, né? Tem piorado nos últimos anos, a gente já se recuperou da pandemia, né? A gente falando muito sobre, né, liderança humanizada, né, e nada melhor do que trazer um professor de humanidades para conversar com a gente, né? Então, quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário é o Dr. Eduardo Troster, que atua na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, como professor de Humanidades do curso de Medicina, curso, inclusive, que ele ajudou a montar e coordena essa trilha de Humanidades, e também docente permanente do curso de pós-graduação, além de médico assistente do Instituto de Tratamento de Câncer Infantil do Albert Einstein. Dr. Troster também liderou, chefiou a UTI pediátrica do Einstein por mais de 30 anos, e eu tenho o prazer e a honra de conhecê-lo, desde que eu também ingressei na faculdade lá. Faz sentido? Vocês concordam que esse momento é essencial de refletir sobre essas questões de humanidades, de ética em tempos digitais? Então, queria convidar vocês, antes até de chamar o Dr. Troster, para vocês interagirem e esclarecerem as dúvidas por meio do aplicativo, né? Então, vocês vão entrar no aplicativo, na agenda, vocês vão entrar na própria palestra, na atividade dele, e lá vocês vão poder enviar perguntas que eu vou ler aqui ao final para vocês. Combinado? Então, tá ótima. Dr. Eduardo Troster, uma honra, um prazer, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. O Davi Callas é uma pessoa maravilhosa, consegue ser um grande executivo com uma serenidade, uma saúde mental muito boa, né? A gente tem compartilhado várias aulas com ele e é das pessoas que, quando a gente mais conhece, mais gosta, né? Normalmente as empresas, para elas poderem sobreviver, eu diria, o sucesso de uma empresa é sustentabilidade, é conseguir se manter muito tempo. Ela tem que ter produtividade, tem que ter resultados, senão os concorrentes comem ela, né? Então, acaba exigindo das pessoas que trabalham um desempenho elevado, né? E todas as empresas que são líderes, elas exigem mais das pessoas que trabalham nelas, né? Eu lembro uma época que tinha uma médica da UTI muito boa, ela falou: Troster, o que eu tenho que fazer para eu não me sentir cobrado pelo hospital o tempo inteiro, né? Eu falei: pede demissão, porque vai ser sempre cobrado, né? E, por outro lado, se as pessoas estão num nível de estresse, em depressão, ansiedade, a produtividade acaba caindo, né? Se eu colocar no eixo X, nível de estresse, e no eixo Y, produtividade, é uma U invertida, né? Se aumenta um pouquinho de estresse, melhora a produtividade, que é o eu estresse. Se você continuar estressando muito, começa a cair a produtividade, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com relação... Eu não estou andando slide aqui. Eu queria agradecer ao Felipe Insunza, que é do Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social, agradecer o Israel Aron Zilberman, do Instituto Cirela. A Cirela é do Eli Horn, e é uma construtora, né? E eles têm uma ação de... social muito grande, e depois meu irmão, Roberto Troster, que é economista e trabalha em consultoria, e a Dulce Pereira de Brito. A Dulce Pereira de Brito é uma médica, uma clínica negra, me ajuda muito nas aulas de racismo, e é gerente de bem-estar do Einstein. Agradecer a ANEFAC, né? Eu realmente acho que foi bem descrito, que é uma família, né? Eu cheguei ontem, já parece que eu sou amigo de todo mundo, né? O pessoal é muito receptivo. Então, a presença de vocês, agradeço muito.
Então, eu vou falar de três aspectos. Primeiro, é a cultura de doação e filantropia no Brasil, vai ter uma aula a seguir sobre esse assunto. A importância do ensino de humanidades, e a terceira é os transtornos mentais que estão ocorrendo, né? Então, a pergunta que eu vou fazer, e quando você fala em ética, sempre tem que causar um certo desconforto e uma reflexão, né? Se você trabalha numa empresa, que é uma empresa que faz o trabalho bem feito, seja na área financeira, de serviços, produtos, mas o objetivo da empresa é só ganhar dinheiro, né? Você trabalha com uma certa motivação. Agora, ou por necessidade, essa tua empresa tem uma preocupação grande com a área social e a área ecológica. É outra paixão que você tem por trabalhar nessa empresa, né? Então, acho que até para as empresas terem mais produtividade, elas fazem isso, né? O Einstein, onde eu trabalho, foi criado pela comunidade judaica para agradecer a receptividade que o Brasil deu para os judeus que fugiram da Europa, né? E, por outro lado, no começo era um hospital de ponta, sempre preocupado com tecnologia, com qualidade, segurança, começou a investir muito na área social e na área de ensino. E hoje, eu tenho um prazer muito maior, faz mais de 40 anos que eu trabalho lá, de trabalhar no Einstein, porque eu vejo que isso é uma preocupação muito grande de devolver à sociedade de uma forma generosa, né? Então, o Brasil é um país que tem uma inequidade social muito grande. Eu acho que a melhor forma de você distribuir renda é com uma boa educação. Então, todos os países que têm uma renda mais bem distribuída são países que o ensino fundamental, o ensino médio, a pré-escola, são de alta qualidade, oferecidas pelo Estado, né? O fato de ser público não quer dizer que o Estado tem que cuidar. A iniciativa privada pode e deve atuar em escolas para melhorar. E várias escolas em São Paulo já estão fazendo isso, né? Administrando escolas. Do mesmo jeito foi feito na saúde. Independente da ideologia partidária do governo no momento atual, qualquer governo, né? O Estado brasileiro ele é um pouco ineficiente, né? Ele é um Estado caro, é perdulário, e você tem uma distribuição de renda ruim pelo Estado, né? Faz um monte de ações sociais super importantes, né? Em educação, em saúde, segurança, mas estão aquém da necessidade da sociedade. Aqui é o coeficiente Gini, que mostra a distribuição de renda, né? A distribuição ideal seria seguindo a linha reta, né? E a curva de Lorenz mostra como o país se afasta. Então, o índice 1 é um índice ruim, péssimo, e o índice 0 é um índice excelente. Então, comparando o Brasil com a África do Sul e um país da Europa, nós estamos no meio caminho, né? Temos que melhorar muito ainda com relação à distribuição de renda. A definição de miséria e pobreza depende do critério utilizado. Alguns põem por 1,9 dólares por pessoa por dia, mas a FAO coloca de pessoas que estão passando fome. Se você olhar a história da humanidade, 90% da história da humanidade, 90% das pessoas passavam fome. Até o iluminismo, 90% das pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas, fome e violência. E hoje nós conseguimos ter 10% da população, ou seja, houve um avanço enorme da sociedade, né? Isso foi muito bom. Na minha infância, por exemplo, fui criado no interior de São Paulo, eu tinha um monte de amigos que passavam fome, eles iam em casa para comer. Eu achava que eu e meu irmão éramos muito legais, todo mundo queria ser nosso amigo, e eles iam em casa, comiam tudo que minha mãe servia para a gente, né? Depois que eu percebi isso, né? E a desnutrição grave, eu quando fui residente nas clínicas, na década de 70, você tinha muita desnutrição muito grave, com a chocor, marasmo, que hoje você não tem mais, né? Hoje o grande problema da nutrição é a obesidade. Se você pegar uma forma que o IDES fez um estudo, para ver como é que a doação, os países anglo-saxônicos, que são mais ricos, doam mais do que os países da América Latina, que estão em vermelho aí. E nós doamos mais que os países das repúblicas socialistas, né? Então, colocando em porcentagem, você vê o PIB americano é mais de 10 vezes o nosso, ou quase 10 vezes o nosso, e a gente doa 10% do que eles doam, né? Nós estamos ainda numa cultura de doação muito baixa. Se você pegar por organizações, as organizações religiosas, né, e a religião, independente da religião, que são línguas diferentes para expressar a nossa espiritualidade, as pessoas dão um sentido para a vida. Então,
As organizações religiosas têm uma generosidade maior e as pessoas doam mais. No último lugar está o governo. E as empresas estão no penúltimo lugar. Ou seja, a gente tem um campo muito grande para que as empresas comecem a ter um papel mais ativo na sociedade nesse sentido. Passou uma, perdão. Bom, o ESG, vocês conhecem melhor do que eu, é uma coisa que foi uma mudança grande na cultura das empresas para ter essa preocupação com o meio ambiente, a governança e o aspecto social, né? Hoje todas as empresas se preocupam muito com isso. E está ligado com tudo, com conflitos sociais, crises, relações trabalhistas, o meio ambiente, né? Todas as empresas hoje estão preocupadas com relação ao ESG. Depois do governo militar, em 88, foi feita a nova Constituição brasileira, né? Depois dela já teve mais de 100 emendas constitucionais, mas tem alguns princípios fundamentais que a gente não deve esquecer, né? Que é a Carta de Funcionamento da nossa sociedade, né? Ter uma sociedade mais justa e solidária, ter um desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, né? E nos 40 anos da democracia, depois do governo militar, a gente avançou um pouco, mas ainda tem um longo caminho para ter uma sociedade mais justa. As organizações das Nações Unidas fizeram no ano 2000 8 objetivos até 2015. E em 2015 fizeram esses 17 metas, objetivos de desenvolvimento sustentável, para ter uma sociedade muito mais justa no mundo e mais humana. E a pobreza foi o primeiro delas, né? O que acontece hoje, né? Nós temos 80 milhões de refugiados no mundo, né? O Brasil recebe principalmente do Haiti e da Venezuela, mas também recebe de alguns países como o Afeganistão e a Síria. E as guerras são a coisa que mais desencadeia refugiados, né? E pobreza. Então, a gente fala muito da guerra da Ucrânia e de Israel, mas tem guerras piores, né? O Sudão, para dar um exemplo, o Sudão tem 50 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes são refugiados, foram para o Chad e para o Egito. Ou seja, 20% da população, é como 40 milhões de brasileiros terem saído do Brasil, né? Morreram 150 mil pessoas. Ninguém fala do Sudão, né? Porque é um país pobre. E é uma briga só por poder. Você vê a falta de humanidade que acontece nisso daí, né? Com a distribuição de renda, os 10% mais ricos do Brasil têm 40% da renda. E os 20% mais pobres, 4%. Ou seja, 10% da população brasileira ganha 10 vezes mais do que os 20% da população mais pobre. A curva de Kuznets, quem tem cabelo branco lembra da frase famosa do Delfim Neto, né? Na época que o Brasil crescia 10% ao ano, falava, vamos aumentar o bolo para depois distribuir, né? É a curva de Kuznets, né? Você tem uma fase que o país começa a enriquecer, piora a distribuição de renda. E depois, quando começa no setor de mais serviços, começa a melhorar. A China, por exemplo, conseguiu, em poucas décadas, tirar centenas de milhões de pessoas da miséria, né? É uma coisa impressionante que a China conseguiu fazer, e só que piorou a inequidade social na China. Antes eram pobres, mas eram com menos inequidade. Então, é um custo que você paga no desenvolvimento. Então, aqui está a meta número 1 da ONU de acabar com a pobreza. É uma coisa que tem que causar um desconforto na gente, nas empresas e nas pessoas. Eu não li esse livro dela, eu descobri esse livro preparando a aula aqui hoje, né? A Rebecca Henderson, ela fez o doutorado no MIT, é professora da Harvard, né? Que é a melhor universidade do mundo. Mas tem esse YouTube dela, é meia hora, é em inglês, mas ela tem um inglês muito bom, uma dicção boa. Eu recomendo vocês ouvirem depois, a palestra está com a Thalita, quem quiser é só pegar com ela, né? E eu já encomendei o livro para ler. Então, o que ela fala? Aqui é a carinha dela, né? O que ela fala? Que o livre mercado foi um avanço enorme na sociedade, como a população enriqueceu com o livre mercado, né? Então, eu acho que essa discussão de esquerda e direita, um defendendo mais liberdade, outro mais igualdade, ela é, na minha forma de ver, uma equação errada. O que a gente tem que fazer é juntar as duas coisas. Nós temos que ter o livre mercado para gerar riqueza e um Estado para administrar essa riqueza, né? De alguma forma que não iniba o livre mercado.
Então, o problema que ela coloca, que por um lado aumentou muito a riqueza na sociedade, por outro criou dois grandes problemas, a injustiça social e a degradação do meio ambiente. Então, o Estado tem que ter essa visão comunitária para cuidar desses dois aspectos. E não de privilégios de pessoas que estão no Estado, né? Como às vezes acontece. E aí surgiu o capitalismo consciente, né? Que eu peguei um dos sites deles, né? Mas é que é uma preocupação que o pessoal de negócios tem que olhar a sociedade como um todo. Tem que ter uma parte dos recursos destinados, pode ser num outro CNPJ, se não quiser misturar as coisas, mas tem que ser uma atitude ativa, isso melhora a produtividade, porque as pessoas se sentem muito mais motivadas para trabalhar numa sociedade assim. O Peter Singer é um australiano que mora nos Estados Unidos, já esteve no Brasil, em 2002 teve um congresso em Brasília, de bioética, um congresso internacional, e ele é um defensor grande do altruísmo efetivo. Então, o que ele fala? Que as pessoas não fazendo mal, elas se acham do bem. Ou seja, eu pago os impostos, trabalho, sou correto com minha família, com meus amigos, acabou. Mas não fazer o bem é muito mais do que isso, né? Devia causar um certo desconforto para a gente vê um monte de problemas sociais e a gente não tem nada com isso, né? Eu pago meus impostos, resolveu, né? Então, ele tem alguns sites aí que ele está sugerindo, que são sites que têm pessoas capazes que ficam estudando a viabilidade do investimento social. Porque não é dar o dinheiro, é você verificar se esse dinheiro está sendo bem empregado. Você tem que administrar isso daí, ou com tempo, ou com pessoas para te ajudando, né? Ele tem um monte de podcast, TED Talks, e tem vários livros. Eu recomendo muito o Peter Singer. Ele é de uma simplicidade impressionante. Então, ele coloca, por exemplo, na África morre um monte de gente de malária todo dia. Não é todo ano, é todo dia. E uma rede para evitar picada de mosquito custa $5. Então, você não faz nada, você está morrendo um monte de gente lá, e não é um problema seu, né? Na África, a gente nem vê, como eu dei o exemplo do Sudão, né? Mas somos uma família inteira, a aldeia global, né? Acho que o Gandhi definiu da melhor forma que eu achei isso. A diferença entre aquilo que nós fazemos e aquilo que podemos fazer é o suficiente para resolver a maior parte dos problemas da humanidade. Eu vejo que, por exemplo, como foi dito aqui, que a gente às vezes não quer fugir da família, porque tem tanto compromisso profissional, mas eu acho que é importante você dedicar um pouco do seu tempo ou do seu dinheiro, ambos, para ajudar a sociedade. Obrigado. O segundo item é sobre ensino de humanidades nas instituições, né? Então, eu queria só primeiro homogeneizar os termos, o que é humanidade, humanismo, humanitarismo e humanização. Então, humanidades é compreender o ser humano. Se você olha como a sociedade evoluiu com conhecimento científico, o conhecimento científico por si só é uma coisa objetiva, e está sempre questionando e evoluindo, né? E graças ao conhecimento científico, a gente teve um avanço enorme na sociedade. Todo mundo que tem cabelo branco aqui está vivo por causa do conhecimento científico na saúde, né? Ou de prevenção, ou de promoção de saúde, até de tratamento, né? Eu já tive câncer, tive um monte de problemas de saúde e estou vivo por causa da medicina, né? Então, sou muito grato ao conhecimento científico. Mas o ser humano, ele é subjetivo. Então, toda vez que você fala assim, o conhecimento científico, tem coisas científicas do comportamento humano. A neurociência explica um monte de coisas, a genética, outras, mas tem a idiosincrasia de cada um de nós, a singularidade. Então, quando você trabalha numa empresa, né, o Davi Carlos falou uma coisa, o que atrapalha uma empresa? Os funcionários e os clientes, né? O negócio é fácil, né? Mas são as pessoas. Então, você entender as pessoas exige tempo, né? Você tem que sentar e ter uma escuta empática. E tem várias áreas do conhecimento que ajudam você a melhorar a humanidade, né? O cinema, agora está passando esse seriado no Netflix do adolescente, mostrando o perigo que tem as redes para os adolescentes, né? Isso ajuda muito. O teatro, a literatura. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, não? A literatura, né? Hoje as pessoas leem muito pouco, né? O celular é uma fístula de tempo. A gente perde um tempo enorme com o celular. Se você terminar seu dia, na hora que você está indo para casa, você fala assim, o que eu levo do meu celular? Quase nada, né?
Os caras falaram, pô, você não viu o vídeo que eu te mandei? Eu falei, eu não escuto o vídeo, não dá tempo, né? Então, você perde muito tempo para os vídeos e não para ler. Então, a leitura, história, viagens, o convívio com as pessoas, né? Você tentar entender o ser humano na sua toda amplitude, né? Tá bom, obrigado. Então, você vê, numa organização, você ter mais humanidades, você é menos compartimentalizado, você conhece melhor as pessoas, conversa mais, né? Essa semana eu convidei uma pessoa que é transexual, transgênero, para dar uma aula no Einstein, né? E ela falou, quantos de vocês convivem com alguém que é transgênero? Quase ninguém, né? Porque é menos de 1% da população, né? Então, você tem um preconceito contra o transgênero sem conhecer ninguém, né? A hora que você conhece uma pessoa, sabe o nome, as características dela, muda um pouco a tua forma de ver. O humanismo é um movimento intelectual que ocorreu na Europa durante a Renascença, que era colocar o homem como centro do conhecimento. Não era mais coisas religiosas, nem superstições, nem crenças, mas era estudar o ser humano. Isso mudou a sociedade, né? Não que a gente não tenha que ter o resto, mas o humanismo teve esse papel. E o humanitarismo é você se preocupar com o bem social dos outros, né? Você olhar os outros. Eu acho que as empresas têm esse papel importante na sociedade. Eu vou falar da Ayn Rand já. Esse autor aqui é um professor da Yale, Thomas Pogge, escreveu esse livro, inclusive a capa é uma foto de Sebastião Salgado, né? E ele tem até essa ONG que trabalha contra a pobreza no mundo. E ele fala que a pobreza só existe por causa da nossa insensibilidade social. A gente não se preocupa com isso. Então, nas instituições, nas universidades, nas escolas, tem que ser uma preocupação grande a educação da responsabilidade social que a gente tem para ter um mundo melhor, né? E a humanização é olhar o outro que está do teu lado, né? Você chamar a pessoa pelo nome, sorrir. Ontem, com o Davi Carlos, nós paramos na estrada para comer uma linguiça, no Rei da Linguiça, e ficamos amigos das pessoas que nos serviram. Conversamos, brincamos, né? Foi muito gostoso, né? Foi uma recomendação da Marta. A linguiça não foi o melhor foi a conversa lá, né? Bom, falta de humanidade, exemplos históricos, né? Você pega a Segunda Guerra Mundial, o Hitler tinha uma ideia de uma engenharia social de ter uma raça superior. Matou 6 milhões de judeus. E uma coisa triste, quando fez o julgamento de Nuremberg, na parte dos médicos que fizeram experiência, todos foram formados em ótimas faculdades de medicina. A Alemanha, no século XIX, era o principal local de medicina científica. O pessoal ia dos Estados Unidos para estudar na Alemanha, né? Hoje é o terceiro país em prêmio Nobel, e mesmo assim fizeram essa atrocidade com experiências em pessoas, né? Depois veio o stalinismo. Mataram 20 milhões de pessoas na União Soviética. Matavam para fazer uma sociedade mais justa, né? Tinha uma escritora chamada Ayn Rand, não sei se alguém leu ela. Ela é um pouco controversa, porque ela fala, o ser humano é egoísta, você não pode trabalhar contra isso. Você tem que usar isso em prol dele. E ela escreveu um livro, ela nasceu em São Petersburgo, em 1905, fez a faculdade lá em São Petersburgo e viu a Revolução Bolchevica na rua, pessoas matando pessoas para uma sociedade melhor. Ela era judia, foi para os Estados Unidos, viu todo o horror que aconteceu antes e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela escreveu um livro que, depois da Bíblia, é o livro mais lido nos Estados Unidos, que se chama Revolta de Atlas. E ela descreve uma distopia, uma sociedade em que não tem empresários, valorizando o papel da iniciativa privada. Muito bom. Depois teve no Camboja, hoje é Mianmar, né? Morreram 2 milhões de pessoas porque não eram do regime, pensavam diferente. O Brasil não passou impune também. Nós tivemos em Barbacena, em Minas Gerais, um hospital psiquiátrico em que internavam não só pacientes psiquiátricos, mas todos que não eram normais, entre aspas, né? Então, eram epiléticos, eram meninas que tinham perdido a virgindade, os pais mandavam para ir lá, e morreram 60 mil pessoas. Eles ganhavam dinheiro vendendo os cadáveres para as faculdades de medicina do Rio e de Minas. E, finalmente, no Alabama, nos Estados Unidos, que lutou pela guerra, por uma sociedade mais livre,
fizeram uma experiência no Alabama, em Tuskegee, que pegaram 399 negros, homens e mulheres, que tinham sífilis, e resolveram acompanhar para ver a evolução natural da sífilis durante 40 anos. Em 1932, não tinha remédio eficiente para sífilis, mas na Segunda Guerra Mundial saiu a penicilina que mata o treponema. Mesmo assim, não contaram para eles, continuaram fazendo o estudo, né? O Bill Clinton se desculpou com o único sobrevivente disso, né? E aí isso surgiu a necessidade de fazer o relatório Belmonte e os princípios de bioética para atuação em pesquisa e clínica médica. Então, nós temos várias populações vulneráveis, as minorias étnicas sempre são vulneráveis, crianças e adolescentes, são os deficientes mentais, pessoas com deficiência, né? As pessoas institucionalizadas, por exemplo, a prisão, né? Quando a gente olha no retrovisor histórico e olha para trás, fala como é que podia existir escravidão, né? Que absurdo ter existido escravidão. Mas veja como nós tratamos a população carcerária no Brasil, né? E o sistema carcerário brasileiro ele é muito injusto. Pobre fica na cadeia e rico não fica na cadeia. Pobre rouba por coisa pequena, cadeia. E fica sem julgamento, inclusive, né? Rico faz uma sonegação fiscal grande, uma corrupção, e se livra, né? Ou seja, é um sistema muito injusto, né? Por isso que a gente perde um pouco a fé no Estado, né? E as populações economicamente mais instáveis, né? Mais baixas, são mais vulneráveis. Então, para finalizar essa parte, você ter nas instituições trabalho sobre humanidades vai ajudar muito. Por exemplo, pensamento crítico. Tem um professor da Unicamp, o Walter Carnielli, que escreveu vários livros sobre isso, eu recomendo muito, e ele mostra que nós, brasileiros, sabemos argumentar muito mal. A gente sempre argumenta com opiniões pessoais, não que elas não tenham valor, mas as nossas verdades só servem para nós, para a nossa vivência, né? Você não pode colocar isso como uma verdade absoluta. É importante você usar sempre argumentos, está tudo certo aí? Argumentos com fatos, quando são dados científicos, ou com valores, quando são instituições éticas, para a tomada de decisão mais inteligente. A empatia é a inteligência emocional, né? Você olhar o outro, tentar entender o outro, né? Nas empresas, o Emerson está aqui para não deixar mentir, o que é a coisa mais importante de uma empresa? É o capital humano. Se uma empresa, todos os funcionários pararem em dia, ela perde a memória, né? Perde tudo. Pode ter o melhor processo, equipamento, tecnologia. Então, você valorizar as pessoas e usá-las no bom sentido para resultados confiáveis é muito importante. A comunicação. Comunicação é diferente de informação. É você ter uma escuta empática. As pessoas não escutam o outro, já começa a falar. No máximo, deixa o outro falar. O que é importante? Você escutar uma pessoa, olhando ela, escutar é diferente de ouvir. Ouvir, você ouve um barulho, como a gente ouviu agora. Escutar é uma coisa ativa. Então, você tem que olhar a expressão. A expressão corporal fala muito mais do que as palavras, às vezes, né? Olhar para a pessoa, prestar atenção no que ela está falando. Vira e mexe, a gente não tem controle da mente. Você está aqui assistindo a aula, falando, nossa, eu preciso ligar para não sei quem, preciso fazer isso, né? Você fica viajando e não está prestando atenção na pessoa. Então, eu acho que comunicação é escuta. Escuta, é uma escuta sem interrupção, sem julgamento, olhando a pessoa e prestando atenção no que ela fala. Depois você vai falar de uma forma muito melhor, você vai persuadir melhor, porque você está partindo da forma como ela pensa. O que você vê muitas vezes no diálogo, parece que são dois monólogos, cada um termina a discussão mais convencido daquilo que ele começou a falar, né? Uma visão a longo prazo, óbvio que tem que ter resultado todo mês, mas às vezes a cobrança por resultados muito imediatos, não olhando o longo prazo de uma empresa, é ruim. E a ética? O que é a ética? É a discussão do que é o certo, não é o certo. Não existe um certo absoluto, né? Mas eu acho que as reflexões éticas sempre têm que causar um certo desconforto da situação que você está vivendo, né? Criatividade e inovação. Então, o sujeito que está num nível de estresse muito grande não vai ter nem criatividade, nem inovação, e a responsabilidade social. E, para finalizar, os transtornos mentais, né? Nós, cada vez mais, estamos tendo mais transtornos mentais. E isso está ocorrendo por vários motivos. Primeiro, porque está perdendo a estigmatização. Quando eu era pequeno, você falava assim, o sujeito é deprimido, isso é fraqueza de caráter, tem que dar uma dura nele, mimimi, não sei o quê, né? E são falta de neurotransmissores, gente, é uma doença. O cérebro é um órgão como o fígado, como o pulmão. Ele sofre agravos por questões orgânicas, né?
Então, é uma coisa genética também. Você pega, quando você faz um estudo genético, você compara gêmeos univitelinos com gêmeos fraternos. É muito mais a coincidência, digamos, de gêmeos univitelinos, idênticos, de doenças psiquiátricas. Tem um componente muito grande genético, né? Lógico que o meio ambiente influencia isso. Então, melhorou os métodos diagnósticos, a gente começou a estigmatizar menos as pessoas que têm doença, ao contrário, se tratar. Eu tinha um colega no Einstein, era um anestesiologista, muito estudioso, tinha casado com uma enfermeira, 2 filhos, estava construindo a casa, montando a carreira, e ele tinha depressão, estava tomando remédio. Os colegas médicos falaram, para de tomar remédio, você vai ficar acostumado com esse remédio, né? É como eu que sou asmático, tenho que tomar remédio para respirar, gente. Eu falei, não, você vai acostumar com esse remédio, melhor você não respirar, eu vou morrer. Né? O pessoal reclama que está ficando velho, morrer é pior, né? Então, e esse sujeito parou de tomar antidepressivo e se suicidou. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E a outra coisa é o estresse que as pessoas estão vivendo hoje. É um negócio, um ritmo alucinante. Ninguém aguenta isso, gente, né? Então, menos é mais. A gente tem que selecionar um pouco as coisas que vai fazer e saber falar não. A incidência das doenças, dos transtornos psiquiátricos é muito alta. Depressão e ansiedade, 5% a 10% da população. Transtorno bipolar, que era o depressivo, maníaco depressivo, né, que chamava antes, é 3%. Esquizofrenia é 1%. E transtornos relacionados ao estresse, o burnout, por exemplo, é muito alto. Nós fizemos um estudo, foi até o mestrado de uma médica no Einstein, 50% dos alunos que entram na medicina do Einstein já estão com burnout. Os caras já entram queimando pneu, gente. É muito alto isso, né? Como é que ele vai produzir? Eles ficam, você vai conversar com eles, estão no nível de ansiedade. Eu falei, gente, relaxa, a faculdade é para curtir a faculdade. Você vai aprender, aprender é bom, é gostoso, né? E eles ficam no nível, mas ficam fazendo 500 coisas, iniciação científica, isso. Eu falei, escolhe uma coisa fora o currículo, já está bom, né? E hoje você consegue tratar. O estresse causa um monte de doenças orgânicas. O pessoal vai no médico, eu vejo crianças, chega lá, doutor, tem uma dor abdominal, você faz um monte de exame, não tem nada, é estresse, gente. Estão cobrando. Não, mas o que ela faz? Eu lembro uma vez, uma menina no meu consultório, que ela tinha 12, 13 anos, e ela tinha uma dor abdominal muito forte. Esse caso me chamou a atenção. Ela tinha um prontuário, era um palmo assim, de prontuário. Parece que era uma doença tipo lúpus, que tinha que fazer um monte de exame, né? E todos os exames normais. Aí a mãe me contou a vida dela, eu fiquei assustado. Eu me senti vagabundo perto da menina, né? Com 12 anos ela tinha. Eu falei para a mãe, vamos fazer o seguinte, a senhora tira metade das atividades que ela está fazendo, e daí, se ela continuar com dor, eu peço mais exame. Mas eu acho que não precisa. Vamos só tirar. Aí a mãe falou, o senhor está me criticando? Eu falei, não, estou ajudando. O nosso objetivo é o mesmo, que ela tenha saúde, né? Aí ela tirou as atividades e a criança melhorou. Era só excesso, e ela, como era inteligente, ela dava conta, mas um custo emocional alto. E se pegar organicamente, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele, na fase aguda, ele é ótimo. Aumenta a sua atenção, você fica mais ligado, faz mais coisas, né? Mas o estresse crônico é horrível, porque faz um mal enorme para a saúde. Por exemplo, a memória. Eu já cansei de ver gente jovem, falou, pô, eu não tenho mais memória, eu esqueço de tudo, né? Porque o corticóide, ele lesa o hipocampo, né? Então, quando você começar a esquecer muito, trabalha menos. E aqui, quem não tiver nenhum desses sintomas aqui, por favor, levanta a mão. Olha, depressão, irritabilidade, né? Hipoglicemia, pobre função mental, cognição, eu estou ficando mais burro, alergia, mais infecções, a gente vê muito isso, final do ano começa a ter muita infecção, né? Fadiga, cefaleia, muito comum ligado com o estresse, né? Dores musculares. A minha esposa, ela é fisioterapeuta, e ela sabe, ela tem uma escuta empática muito boa. Então, o Davi conhece ela. Então, quando ela está fazendo a fisioterapia, geralmente o cara está com o pescoço travado, a coluna travada, tudo por causa de estresse, né? Fica com aquela contratura, com estresse, e ela sabe escutar as pessoas. Então, a pessoa fica 1 hora falando, tem que fazer esse exercício, relaxa, alonga, tal. Quando termina, eles falam assim, nossa, adoro a tua esposa, viu? Eu falei, cobra a consulta de psico também dela, né? Porque o estresse tem todos esses malefícios aí, né?
E no comportamento, na parte biológica, aumenta a pressão arterial, aumenta, aí o que você faz? Começa a ter comportamento inadequado, né? Usa mais álcool, fuma mais, se alimenta pior, diminui o sono, usa mais drogas, né? Você pega, eu falo mais no ambiente médico, a quantidade de médicos jovens que tomam remédio para tudo. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para memória, remédio para atenção. É um negócio absurdo, gente. Com ritmo de vida doente, né? Então, o que são importantes para manuseio de estresse? O primeiro é você verificar o que para você está sendo difícil. Eu faço, às vezes, uma análise do que está acontecendo comigo e converso com as pessoas para redimensionar a expectativa que elas têm, às vezes, né? Segunda coisa importante, métodos que você tem para relaxar. A meditação eu acho uma muito boa. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de não pensar em nada. Quando você vai falar, vou fazer meditação, você começa ao contrário, pensar muito, né? Mas tem alguma atividade, às vezes, que você faz, que te faz meditar. Para mim é lavar a louça. Final de semana eu que lavo a louça em casa. Então, olha, eu vou contar para vocês, a cozinha fica impecável. Fica impecável. Quando tem aquela gordurinha no fogão, no fim da panela, eu fico tão absurdo daquilo que eu esqueço. E a outra coisa importante é estilo de vida saudável, né? A espiritualidade é uma coisa importante da gente ter, né? Ter hobbies fora da profissão. Espera aí, pulou um. Não, é isso aqui, espera aí. Então, aqui, ó. E a falta de sono agora, né? A falta de sono leva a absenteísmo e perda da produtividade, né? O balde de café que a gente toma todo dia é porque a gente não está dormindo o suficiente, né? Você fala assim, quando eu não tomo café eu tenho muito sono, né? O sono é normal. Quando inventaram a luz elétrica, as pessoas começaram a dormir menos. Antes dormia no escuro. Se tiver num sítio sem luz, você vai dormir cedo, né? Agora, você ficar ligado nas telas, você vai dormir tarde. Você dorme menos do que você precisaria, né? A prova é a quantidade de café ou de refrigerante que tem cafeína para você ficar acordado. Então, se preocupar com o sono, acho que é uma coisa muito importante, né? E a falta de sono tem um bloqueio importante em vários aspectos. Então, o sono com qualidade é fundamental. Hoje, o grande problema de nutrição é a obesidade. E o que acontece? O ideal é descascar, não é abrir. Ou seja, você pegar alimentação saudável, ela dá mais trabalho, né? Você fazer. Mas é mais correta. E a obesidade tem um monte de problemas para as pessoas. E não tem fórmula mágica. Agora todo mundo está achando que o Ozempic vai resolver o problema da obesidade, né? Enquanto você toma o Ozempic, sim, mas acabou o Ozempic e volta a engordar. Porque o problema não é a gordura, é o gordo que está comendo muito, né? Pior a autoestima da pessoa, né? A pessoa começa a ficar com uma autoimagem ruim e se sente mal. Então, eu acho que a gente tem que preconizar para a saúde mental das pessoas uma alimentação saudável. Faz muita diferença isso, né? E a obesidade piora sono, piora tudo. Aqui a pirâmide alimentar, quando eu fui estudar a pirâmide alimentar, eu fiquei muito feliz, porque eu sou um apaixonado por carboidrato. Eu adoro carboidrato. Para mim, o céu é um restaurante italiano e uma padaria portuguesa, né? Com bastante carboidrato. Mas tem que comer carboidrato com fibras, importante, porque daí você absorve menos, libera menos insulina. Vida sedentária. Não ser vida sedentária são 3 horas por semana. O Davi Callas, sem querer na conversa que a gente veio para cá, ele faz 3 horas por semana. Terça, quarta e quinta. Fiquei feliz. Não é exemplo. Não, mas porque se você fizer 3 horas... O que é 3 horas, gente? Você aumenta a tua longevidade. Vale a pena o investimento em atividade física. Fora as vantagens que tem, melhora a saúde cardiovascular, melhora as articulações, bem-estar. Nos dias que você faz, libera a serotonina, né? O Drauzio Varela, ele começou a fazer maratona. Vocês vão fazer uma maratona hoje, 2 quilômetros? Eu estou pensando até 4. Eu estou pensando até de participar, 4 quilômetros. Mas ele falou que é mentira o cara que vai animado, fazer acorda cedo, vou correr. É falso isso. Mas depois que você faz, você se sente bem, né? Mas tem que ter essa disciplina por fazer. Então, estimular atividades físicas. Eu achei muito legal a NEFAC fazer isso aqui. Então, como é que a gente pode diminuir esse sofrimento psíquico, né? Primeiro que as lideranças nas instituições têm que estar
preocupadas com isso, né? Se elas estiverem preocupadas, quando você fala assim, cultura de segurança e qualidade no hospital, você não quer que ninguém erre, né? Como quando você entra no avião, você não quer que o piloto erre também, né? Só funciona se a alta liderança estiver comprometida com esse princípio, né? E a mesma coisa com o sofrimento psíquico, né? Você tem que ter uma cultura que trabalha isso, né? A empatia, estimula a comunicação. Por exemplo, no Einstein nós tivemos uma queixa uma vez de assédio sexual. O que nós fizemos? Uma cartilha, eram 4 mulheres e 2 homens, de assédio moral e sexual. Como é que a pessoa faz a denúncia, e tem um comitê que vê isso daí, né? São 20 mil funcionários, né? É impossível que não tenha um outro que vai fazer assédio, né? Mas os funcionários têm que saber que a instituição está olhando isso, né? Não está fazendo olhos fechados. Então, investir em programas de saúde mental, suporte psicológico, campanhas de conscientização, treinamento dos líderes, para saber as coisas mais importantes que eles têm que ver, né? E aqui eu fiz essa roda aqui que eu achei fantástica. Uma é a gentileza, promover a gentileza, né? É uma coisa importante no convívio humano, né? A gratidão, muito importante, né? Você ser grato com as coisas que acontecem. Achei bonita a salva de palmas que a gente deu para as pessoas que organizaram o evento, né? Ouvir música, gente, é super importante ouvir música, né? Relaxa a gente, né? Principalmente se for um tango do Piazzolla. Bom, e assim vai. Então, acho que é importante aqui, ó, dedique mais tempo para as pessoas que você gosta. Pratique meditação. 6, contato com a natureza. A natureza, gente, faz um bem enorme. Você olhar a natureza, né? Sentar e contemplar a natureza. Hoje eu prescrevo natureza para as crianças. A Academia Americana de Pediatria mostrou o impacto que isso tem na saúde mental delas, né? E o filósofo que eu mais gosto, que é o Baruch Spinoza, ele fala, Deus é a natureza. Quando você olha a natureza, gente, né? Aqui, por exemplo, o Brasil é um país tão rico em natureza, né? E a gente, às vezes, não valoriza ela tanto, né? Está destruindo ela, né? Ter algum hobby que é importante, né? E evitar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente faz. Fica no celular, fazendo outras coisas, faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito, né? Reduzir os fatores de estresse, né? Então, colocar um pouco de limite, né? Essa cobrança excessiva das pessoas, é fundamental da gente tentar controlar. Ter um apoio social. Se uma pessoa da tua equipe está com depressão, com ansiedade, com algum problema, é um problema seu também, né? Eu vou contar uma vivência que eu tive uma vez. Eu estava como coordenador da UTI pediátrica, e é uma equipe multidisciplinar que trabalha, é uma equipe de alta performance, né? Você está lidando com alguém que pode morrer se você não fizer a coisa correta e rápida. E aí tinha uma funcionária, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem ela era. Ela estava deprimida. Eu olhei para ela, bom dia, ela falou bom dia olhando para o chão e tal. Eu falei, vamos tomar um café? Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho um filho com autismo, e ele está sofrendo muito bullying na escola. E tem uma escola que é mais inclusiva, que eu queria colocar ele, mas custa, isso já faz uns 15 anos, né? Não sei qual o valor seria hoje com a inflação. E eu queria colocar nessa escola, e a mensalidade da escola é R$900. E eu não tenho R$900, só tenho 450. Mas se voltasse nessa escola, ia cuidar do meu filho. Então, eu venho trabalhar super angustiado, porque eu sei que ele está sofrendo na escola. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, se o Einstein não pagar para você, eu vou pagar. Eu pago a metade para você todo mês. E aí, bom, aí eu falei com o RH falou, não, nós vamos pagar, tem um programa aqui que inclui e tal, pagaram. A minha relação com os funcionários da UTI mudou. Não é que fosse ruim, mas eles me valorizaram tanto. Falei, pô, o Trosser está olhando para a gente, né? Se você tira o aspecto religioso, quem foi uma pessoa que teve que foi um líder que teve um monte de seguidores? Jesus Cristo, né? Ele tem mais de 1 bilhão de pessoas que seguem o cristianismo, né? Há mais de 2000 anos. E o que ele preconizava? É amor ao próximo, gente, né? Lavava o pé dos outros, ele tinha uma humildade de cuidar dos outros, né? E fez uma liderança enorme com isso, né? O autocuidado, a autocompaixão é muito importante, né? A gente tem que gostar da gente. Se a gente não gostar da gente, acaba sendo ruim. O meu pai era um caipira americano, eu sei que falar dos Estados Unidos hoje com o Donald Trump é difícil, né? Mas ele falava sempre para mim, falou, filho, cuida do número 1 que é você. Sempre se cuida. Toma cuidado com a tua saúde, com o que você vai fazer, né? Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer, né?
Então, eu acho que a autocompaixão é diferente do egocentrismo, né? É você gostar de você. Você vai transmitir coisas melhores para os outros, vai poder ajudar melhor para os outros. Fazendo uma analogia no avião, quando eu falo, quando cai a máscara, primeiro coloca em você, depois você vai cuidar da criança, né? Porque se você estiver mal, você não vai cuidar dos outros, né? Finalizando, aqui são os componentes de uma liderança inspiracional, né? Um pensamento visionário, inteligência emocional, paixão, integridade, empoderamento. Eu ia perguntar, alguém tem essas 10 qualidades? Ninguém tem, gente. Nós somos imperfeitos, né? Não precisamos nos sentir mal por isso. Mas a gente tem que ter uma atitude positiva para melhorar todo dia, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para cada ano que passa, você ser uma pessoa melhor, né? E aqui tem outra forma dos soft skills, né, que são em oposição aos hard skills, que é a coisa técnica. Os soft skills são habilidades socioemocionais, né, de como é que a gente se relaciona e se comporta com os outros. É uma coisa que tem que ser trabalhada, gente. Algumas pessoas têm isso naturalmente, algumas pessoas tiveram isso na educação, mas nas empresas, quando você vê problema de comunicação, de relacionamento ruim, né? Eu lembro uma vez eu fui assistir uma aula que era como é que você lida com pessoas difíceis. Então, eu vou dar um exercício rapidinho para vocês pensarem numa pessoa difícil, que pode ser do ambiente profissional ou do ambiente familiar e pessoal. Um cunhado, uma sogra, um chefe, né, um subalterno e tal. E aí, eram mesas, tinha que falar por que essa pessoa era difícil, né? Bom, foi uma catarse, né? O pessoal, porque falar mal dos outros é gostoso. Então, o pessoal ficou falando mal dos outros. Aí ele levantou e falou assim, alguém pensou nele mesmo como uma pessoa difícil? Ninguém, né? Todo mundo pensa que o outro é difícil. Nós somos certos, né? Mas, às vezes, a gente é difícil para os outros, né? Por isso que habilidades socioemocionais são importantes para a gente poder se relacionar melhor. Eu fui uma vez fazer um curso de liderança situacional e eu tinha que ser avaliado por pessoas que eu era o chefe. E tem um médico lá muito engraçado, meio gozador, ele falou, Troço, não vai te prejudicar o que eu vou escrever? Eu achei que era um chefe legal, já fiquei meio invocado com a pergunta. Eu falei, não, Arno, põe como você me vê como chefe, eu nem vou saber que foi você. Olha, eu vou escrever, porque você é um chefe muito exigente. E eu achava que era o contrário, que era um chefe muito pouco exigente, né? Pô, você chega às 7 da manhã na UTI, você já sabe dos casos com as enfermeiras, quando a gente vai passar o plantão aos médicos, você fica corrigindo, que você já sabe coisas que a gente não sabe, você lê o Critical Care Medicine, que é a revista de quem faz terapia intensiva, sabe todos os artigos, pô, você cria um padrão insuportável para a gente, né? E a gente não vê isso daí, né? No Einstein, eles têm, então, essa gerência que eu falei da Dulce Pereira de Brito, de bem-estar e saúde mental. Eles têm como missão, visão e valores, cuidar das pessoas, né? São mais de 20 mil pessoas e elas têm que ser cuidadas, né? E com todos os aspectos, né? Aqui tem uma figura, depois vocês vão ver com mais detalhe, que mostra toda a atividade que as pessoas fazem nesse grupo, nessa gerência, para melhorar a saúde mental de todo mundo, né? Então, esses eram os 3 tópicos que eu queria falar. Todo mundo falou que eu não ia conseguir apresentar 70 slides em 40 minutos, mas eu estou conseguindo certinho. Eu queria finalizar contando de uma ONG que eu trabalho, né? Eu sempre via no Einstein os médicos agradecendo à comunidade brasileira por terem sido bem recebidos, né? E eu não sou judeu, mas eu não quis contar no começo, sou argentino. Mas eu não tenho culpa, né? Ninguém escolhe. E aí eu falei, eu vou fazer uma ONG para agradecer o Brasil. Então, eu moro em Cotia, na Grande São Paulo, e montei essa Dote Saúde, que é uma ONG que trabalha em Cotia e Carapicuíba, ajudando as comunidades naquela região, né, em saúde. O projeto que a gente tem agora é com relação a acuidade visual. 80% das crianças brasileiras vão em escolas públicas. E nas escolas públicas não tem o teste de acuidade visual. E 20% das crianças não conseguem enxergar direito. Então, no terceiro ano primário, analfabetas, não por um déficit intelectual, mas por um déficit visual. É só pôr um óculos, gente. Então, cada escola a gente gasta R$50 mil, e nós fazemos uma feijoada beneficente, quem quiser participar, é R$350. Vocês podem fazer o grupo da ANEFAC, lá uma mesa. O Davi Callas vai todo ano lá. Obrigado.
Alô, alô. Bom, parabéns, doutor. Eu vou nessa feijoada, é maravilhosa, mas arranjem algum motorista, porque tem caipirinha, viu? Bom, tem muitas perguntas, a gente tem muito pouco tempo, eu vou pedir desculpas aqui para quem eu não lê as perguntas, né? Eu vou tentar ler, a gente tenta responder rápido. Tem uma pergunta aqui da Viviane, que ela pergunta se essa relação entre doar e humanizar vai ao contrário da individualidade que o digital traz. Olha, o mundo digital, ele, por um lado, eu acho que ele melhorou muito o nível de informação. Você tem mais informação. Acontece uma tragédia, alguma coisa, alguém filmou e fica passando. O problema, o lado ruim disso, é que você não sabe a veracidade dos fatos, né? O que você recebe, se é verdadeiro ou não. Por exemplo, quando você lê um jornal, o Estado de São Paulo, a Folha, tal, tem um corpo editorial, uma revista médica, em que você tem pessoas que têm uma avaliação crítica da informação, né? Então, no mundo digital, isso acaba não acontecendo, né? Todo mundo fala que a geração atual cada vez está pior, né? O ano que vem vai fazer, se eu chegar lá, vão fazer 50 anos que eu me formei como médico. E há 50 anos eu escuto a mesma frase, todo mundo. O pessoal fala, pô, os residentes hoje são muito ruins, são muito egoístas, os alunos pioraram. Se isso fosse verdade, que cada ano fosse piorar, hoje a gente só teria serial killers nos hospitais, né? E eu não vejo assim, eu vejo o contrário, né? Se, por exemplo, a inclusão, a celebração da diversidade é uma coisa que veio boa. Quando a pessoa é intolerância com o walk, que você não pode usar um artigo diferente e a pessoa fica brava com isso, eu acho que daí é um pouco exagero. A tolerância virou uma intolerância. Mas, de forma geral, a geração atual é muito mais respeituosa com os outros. Quando eu estava na faculdade, eu fiz a faculdade na época dos militares. Tive colega preso, uma vez a faculdade foi invadida, eu fiquei fugido no sítio uma semana, né? Você tinha um pouco de medo do que você falava. E eu vejo que os estudantes hoje fazem um monte de projetos sociais. Os alunos do Einstein têm o projeto Travessia, Bandeira Paulista, várias faculdades, eles fazem um monte de atividades. Então, eu acho que se você cria um ambiente propício e favorece isso, pode fazer experiência na empresa de vocês, vão fazer algum trabalho comunitário. Eu não acho que as pessoas são piores hoje, eu acho que algumas pessoas talvez se isolam mais com o mundo digital. Mas, de forma geral, eu acho que a sociedade está muito mais generosa. E a prova disso, você vê como os indicadores sociais melhoraram. Quando você lê o jornal, você fala, nossa, o Brasil não tem jeito mesmo, né? É corrupção, é isso, aquilo, outro. Em 1900, a expectativa de vida no Brasil eram 30 anos. No ano 2000 foi para 60, hoje está mais de 70. Em pouco tempo, a gente tem um avanço social muito grande. Na década de 60, a mortalidade infantil era 120 para 1000. Cada 1000 crianças que nasciam, 120 morriam antes de ter um ano de idade. E hoje é 12 para 1000. Ou seja, teve um decréscimo de 6 vezes em menos de 50 anos, né? Em meio século. O Brasil avançou muito, então, e as pessoas estão mais preocupadas com isso, né? Então, eu não acho. Eu acho que está melhorando, apesar de isolar um pouco as pessoas. Obrigado. Eu vou ler uma segunda, tem várias outras aqui, ó, então eu vou pedir desculpa para o Boli, vou pedir desculpa para a Graziele, para a Marta, vou ler a do Roberto Vertamati. A Marta é por causa da linguiça, ela está reclamando que você falou que não gostou da linguiça. Né? A pergunta da Marta... não trouxe. Né? A pergunta da Marta é sobre smartwatches, a da Graziele é sobre se a indústria farmacêutica ganha com a doença, mas isso aí eu vou deixar para você responder a essas duas perguntas no coffee break. Mas eu faço essa pergunta do Vertamati. Em sua opinião, qual ou quais seriam as principais atitudes que ajudariam o Brasil a mudar o seu rumo? Tem 10 segundos para responder essa pergunta. Educação. Eu acho que a única saída para nós não ter voo de galinha é investir em educação. Educação em todos os aspectos, né? Educação primária, pré-escola, fundamental. Quando você trabalha a educação, você muda as pessoas, né? Eu acho que só que é um processo que demora um pouco, né? Mas é o único jeito de mudar. Quer ver um exemplo bom? Pode falar o exemplo só? Pode. Coreia. A Coreia, na década de 60, era mais pobre que o Brasil, a Coreia do Sul. A Coreia, 98% dos professores de ensino fundamental na Coreia têm pós-graduação. Se um filho de vocês falar, vou ser professor, não quero ser empresário.
você vai ficar desesperado. Filho, é melhor você ser mendigo em São Paulo, ganha mais do que um professor primário. Ou seja, é uma profissão que não é valorizada e é a profissão mais importante de uma sociedade. Angela Merkel, na Alemanha, quando o pessoal reclamava do salário dos professores, falou, você é médico, engenheiro, porque você teve professores. Então, eu acho que o professor tinha que ser a profissão mais difícil de você entrar na faculdade e mais bem remunerada. Nosso tempo se esgotou, então eu queria agradecer mais uma vez, querido Eduardo Troster, pela excelente apresentação. Gostaria de convidar os membros da ANEFAC, Roberto Fragoso, nosso vice-presidente, e Roberto Vertamati, conselheiro, para entregar uma lembrança para você. Uma foto. Tá no meio,